Professor Fernando Araújo, muito obrigado por aceitar essa entrevista. A ideia aqui é ter um bate-papo bastante informal sobre algumas questões que os alunos têm dúvida sobre essas grandes figuras que eles leem, que eles escutam, que são palestrantes. Então eu e o professor Lupião aqui estamos nessa condição de entrevistadores, entre aspas, para conversar com o senhor sobre alguns aspectos da sua vida pessoal e acadêmica. Primeiro, o senhor é nascido em qual cidade? Sou de Lisboa. Lisboa. Lisboeta de primeira geração. Os meus pais não eram de Lisboa, mas eu já sou de Lisboa. Perfeito. E a formação acadêmica, onde é que o senhor estudou? Ao longo da minha vida comecei por fazer 8 anos no Liceu Francês de Lisboa, maneira que até aprendi francês e português ao mesmo tempo. Sou bilingue quase de origem. Depois passei para um liceu que na altura tinha e tem muito prestígio, que é o Liceu Pedro Nunes. Dali fui para a Universidade Católica, onde fiz o meu curso. Depois de terminado o curso, fiquei como assistente, que era o primeiro passo da vida académica, assistente na Universidade Católica. E quando fui fazer o serviço militar, aconteceu uma coisa extraordinária. Perdi o meu emprego na Universidade Católica, apesar da lei e da própria Constituição dizerem que isso seria impossível. Mas perdi o meu emprego e então fui procurar emprego noutras universidades e dei aulas em várias universidades privadas durante alguns anos, até que a essa altura abri um concurso, no ano remoto de 1985, para a Faculdade de Direito de Lisboa. E concorri, entrei e fiz o resto da minha carreira na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na época escolar, quais foram suas grandes referências em termos de professores, de autores? Bom, eu tive no Liceu Francês. O Liceu Francês é um microcosmo destacado da sociedade portuguesa, de maneira que não vale a pena sequer fazer referências, porque nós, no fundo, éramos ensinados a sermos uma espécie de uns estrangeirados na nossa própria terra. Para bem e para mal, também isto às vezes tem virtudes, porque aumenta muito a nossa capacidade crítica sobre a sociedade em que vivemos. No Liceu Pedro Nunes, eu poderia destacar imensos professores que são conhecidos do público português. Não interessa aqui tanto para o Brasil, mas eu devia dizer que naquela altura ainda tive aulas com alguns professores que tinham um prestígio cultural que hoje é pouco comum nos professores de ensino secundário. Por exemplo, um dos maiores poetas do século XX era professor de Físico-Químicas lá no Liceu. Chamava-se Rómulo de Carvalho e, como poeta, era conhecido como António Gedeão. E depois, na Universidade Católica, passou-se uma coisa curiosa. Eu iniciei o meu curso na Universidade Católica em 1976 e tinha havido a Revolução em 74. E com a Revolução, a maior parte dos professores foram expulsos, quer da Faculdade de Direito de Lisboa, quer da Faculdade de Direito de Coimbra. E muitos deles até vieram para o Brasil. Em 75, quando terminei o meu ensino secundário, não sabia para onde haveria de ir, e a essa altura a Universidade Católica abriu um curso, em 76, eu sou o primeiro curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e contratou esses professores que tinham sido expulsos, de maneira que eu acabei por ter um corpo docente que era mais composto por professores de Coimbra do que propriamente professores de Lisboa. Mas tive grandes nomes, talvez destacasse entre todos o professor Antunes Varela, que é de facto uma das referências máximas da civilística portuguesa do século XX. Não é? Era Ministro da Justiça quando foi aprovado o novo Código Civil e ter aulas com ele era uma coisa absolutamente extraordinária. Ele tinha sido professor aqui em Salvador da Bahia, juntamente com Orlando Gomes, e regressou para Lisboa e foi lá meu professor de várias disciplinas e era absolutamente meteórico. De modo que eu sou um produto híbrido de duas escolas, a Escola de Lisboa e a Escola de Coimbra, e de vez em quando isso também causa alguns embaraços na Faculdade de Direito de Lisboa, porque a Faculdade de Direito de Lisboa é muito enfeudada a uma espécie de uma escola que se afirmou contra Coimbra, apesar de ser filha de Coimbra, não é? Uma espécie de morte do pai. Mas eu, como tinha aquela formação híbrida, nunca entrei nesse jogo, e, portanto, eu sempre subscrevi pacificamente posições doutrinárias de Coimbra, sem estados de aula. E em termos de preferências pessoais, autores literários, tem alguma preferência ou gosta de ler? Bom, eu ainda ontem falei que sou omnívoro e também em preferências literárias durante muito tempo fui omnívoro. E aí tenho que destacar dois rumos de leitura que hoje são absolutamente dominantes. Em 1990, por volta disso,
fiz uma leitura de uma obra que me marcou para o resto da vida e que, de certa maneira, me fez abandonar a ficção, que é Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. E tornei-me um proustiano, porque, enfim, aquela obra, além do resto, além de ser a subida do Everest de todos aqueles que gostam de ficção, portanto, é a obra talvez literária mais difícil de todos os tempos e mais extensa, termina com uma revelação. No 7º volume, e essa revelação eu interiorizei-a muito e foi de tal maneira, mexeu de tal maneira com as minhas convicções que a partir dessa revelação e dessa leitura de Proust achei que iria perder o meu tempo a ler mais ficção. Aquela, de certa maneira, esgotava todas as minhas necessidades de leitura de ficção, porque de certa maneira também essa revelação tinha a ver com o papel que a ficção desempenha em nós. E desde então, desde esse início dos anos 90, as minhas leituras orientaram-se quase só para aquilo que nos países anglo-saxónicos se designa por literatura de não-ficção. Portanto, eu hoje sou um consumidor muito ávido de literatura de não-ficção. Talvez as minhas preferências vão para a biografia e para a história. Eu gosto imenso de ler biografias, gosto imenso de ler livros de história, mas não só. Um bocadinho de todos os temas, enfim, andei durante anos e anos e anos a comprar maciçamente livros sobre a Primeira Guerra Mundial, andei durante anos e anos e anos e anos a ler tudo o que havia sobre alpinismo, veja só. Portanto, vão variando muito os gostos e ainda hoje procuro ler livros muito variados, mas sempre dentro da não-ficção. Raramente regresso à ficção, embora, por exemplo, este verão andei a ler 2 livrinhos também do Dostoiévski, que, enfim, já sentia saudades do Dostoiévski, mas confesso que depois de ter lido o Proust, o Dostoiévski, já me soube a pouco, já me soube uma coisa um pouco arbitrária e limitativa. De modo que os meus gostos literários não se reportam tanto a autores como é típico da abordagem do leitor de ficção, que vive ainda muito do star system dos grandes autores de ficção, mas é mais disperso por obras de não-ficção, onde o autor é menos importante do que o próprio retrato. Posso estar enganado, mas o senhor gosta muito de música clássica também. Sim e não. Eu sou um roqueiro, não é? Neste sentido que eu já sou da geração do rock e, portanto, vivi plenamente a geração do rock, até a geração do punk. Eu quando tinha os meus 18, 19 anos, explodiu o punk e eu, que era um adepto fervoroso dos Genesis e etc, aderi também a essa onda punk. Claro que nunca aderi às modas punk, mas aderi ao estilo musical punk e depois ultrapassei isso, etc. Bom, e, portanto, depois aconteceu uma coisa curiosa. No final do meu curso superior, eu tornei-me membro de um coro e depois até fui solista nesse coro. E o coro centrou-se muito em música barroca, o que é típico também dos coros. E então, tudo o que era Bach, tudo o que era Handel, e o Palestrina, e depois o Anton Bruckner, por aí fora, explorámos tudo aquilo e eu de repente tive uma experiência que talvez não seja assim tão comum, que é a experiência da música clássica vivida por dentro, por um leigo. Eu sei uma grande formação musical, mas porque tinha que cantar a parte do baixo nesses conjuntos corais, acabei por me identificar muito com uma espécie de manufatura da música barroca. E achei a experiência extraordinária e desde então fiquei muito apegado à música barroca, em grande detrimento da música romântica e da música dita clássica moderna. Portanto, eu não gosto dos clássicos modernos, com uma ou duas exceções, o Benjamin Britten, o Arvo Pärt, mas se tirarmos mais esses 2 nomes e mais um ou 2, eu diria que para mim mesmo os românticos, Chopin, Beethoven, não interessam tanto como o Mozart, o Bach, o Handel. Portanto, essa geração barroca é verdadeiramente a que me interessa. E, portanto, hoje vibro muito com a música barroca e é essa a minha especial preferência por música clássica. Os classicistas típicos detestam que eu lhes diga que não gosto de ópera. Eu não gosto de ópera, acho mau teatro e má música. E, portanto, não consigo vencer o meu preconceito contra a ópera, com uma única exceção, que é Carmen. Só é a única ópera de que eu gosto. Tudo o resto acho que aquilo é uma gritaria pegada e uma coisa muito artificial, porque, enfim, há a doente tísica que vai morrer com problemas pulmonares e que durante meia hora ainda canta, não é? Portanto, a gente fica na dúvida que raio de doença pulmonar será aquela, não é? De modo que é isso, a ópera não vai comigo.
professor Lupião está ansioso para fazer uma pergunta. Então, professor Fernando, em primeiro lugar, agradeço imensamente sua presença aqui nesse evento em sua homenagem. E como falávamos ontem na sessão em sua homenagem, o senhor é um professor muito versátil em todas as áreas, enfim, com especial destaque na área de análise econômica de direito, bioética, direitos animais, mas o que nos chama muito a atenção e gostaríamos de ouvir umas palavras suas a respeito dessa sua dedicação ao jovem pesquisador, quer dizer, essa sua recente iniciativa de abrir espaço para o jovem pesquisador brasileiro numa instituição de ensino renomada na Europa como é aquela a qual o senhor pertence. Então nós gostaríamos de ouvi-lo a esse respeito. Pois, eu tenho duas vocações aí, ou melhor, tenho dois canais abertos aí. Um é o nosso evento de janeiro e às vezes outros eventos que vão aparecendo, mas sobretudo concentrados no evento de janeiro, que hoje agora por graça se designa por Ironman jurídico, visto que aquilo é um conjunto muito pesado de atividades, parece realmente um triatlo. É um pouco cansativo, mas permite que jovens pesquisadores dialoguem e entrem num espaço de debate partilhado com autores consagrados. E, portanto, nesse aspecto é muito gratificante e dá-se uma oportunidade que eu confesso que quando era um jovem investigador e ainda não tinha doutorado, pura e simplesmente nunca me foi oferecido. Nunca pude publicar nada, nunca pude entrar em nenhuma palestra antes de me ter doutorado. É, aliás, uma censura que eu faço à minha própria faculdade, a Faculdade de Direito de Lisboa, que de facto não acarinha os seus jovens, desleixa-os bastante. Mas eu diria que até a minha principal contribuição para a integração e para um certo acompanhamento dos jovens investigadores tem como principal veículo a revista online, a revista jurídica Luso-Brasileira, porque a revista jurídica Luso-Brasileira tem permitido que centenas, literalmente centenas de jovens nomes não consagrados na Academia Portuguesa ou na Academia Brasileira, tenham ali uma expressão e vejam as suas obras publicadas. Por duas razões. Uma, porque é uma obra online e, portanto, não temos limitações de espaço, podemos publicar a quantidade de artigos que queremos, desde que eles preencham requisitos mínimos de qualidade e tenham um interesse temático suficiente. E depois também não há limitação física para os próprios artigos, isto é, se uma pessoa por acaso tiver uma investigação, sei lá, uma tese de mestrado, que não publica em lado nenhum, nós podemos, por exemplo, dividir a tese de mestrado em 2 longos artigos e publicamos como 2 longos artigos, ou até, no limite, poderíamos publicar como um único artigo de 200 páginas ou 300 páginas, não há limite físico. A revista, muitas vezes, na brincadeira, eu designo-a como as 24 horas de Le Mans, porque as 24 horas de Le Mans é aquela prova na qual competem carros com velocidades muito diferentes, o que faz com que, por exemplo, nomes consagrados da Fórmula 1 não gostem de correr em Le Mans, porque um automóvel vem a 400 km/h e tem que ultrapassar um que vai a 200. Só que isto tem uma enorme vantagem, é que para o público é muito interessante ver automóveis a velocidades diferentes e em competições diferentes. E no caso da revista, vermos nomes consagrados que, graças a Deus, também têm aparecido a contribuir com artigos para a revista, e vermos nomes muito consagrados, sobretudo na Academia Brasileira, com jovens que têm ali a sua primeira publicação, todos na mesma revista, todos irmanados na mesma revista, é extremamente interessante. E eu vejo isso a frutificar agora lentamente, porque vejo que em trabalhos académicos, crescentemente, vejo citados artigos da revista, o que significa que as pessoas hoje já percebem, até porque aquilo tem um índice cumulativo de fácil consulta, já percebem que aquilo tornou-se quase uma espécie de um pequenino embrião de uma enciclopédia jurídica. Há lá artigos de tudo, aquilo não tem nenhuma especialização, portanto, desde direito público, direito privado, análise económica de direito, bioética, direito internacional, há lá de tudo, encontra-se lá de tudo, e uma busca simples, que é muito propiciada também pelo formato eletrónico, não é? Permite às pessoas encontrar ali artigos da mais variada índole. Às vezes perguntam-me porque é que eu não adotei ainda o peer review. Primeiro que não tenho meios, isto seria a resposta mais óbvia e mais sincera. Mas depois também tenho que admitir uma coisa, o peer review é um esquema de blindagem contra os jovens, porque lhes faz exigências que muitas vezes são prematuras. E eu prefiro que uma pessoa publique um artigo com falhas, com insuficiências, com alguma infantilidade,
porque é o primeiro passo e muitas vezes se nós não incentivamos esse primeiro passo, cortamos cerce a oportunidade de uma pessoa se desenvolver. E, portanto, muitas vezes um jovem que acaba de publicar um artigo que a gente não acha assim muito interessante, daí a um ano ou daí a 2 anos já aparecem artigos cada vez mais interessantes e começou a entrar no circuito, começou-se a relacionar, etc, etc. De modo que são essas as duas principais vias pelas quais eu procuro fazer com os jovens aquilo que não foi feito por mim quando eu era jovem. E análise econômica, professor, o que o senhor acha que são os novos campos de pesquisa que se abrem agora para os novos pesquisadores? Tem algum tema que o senhor tenha uma especial predileção? Bom, eu acho que com a análise económica está a acontecer uma coisa que eu há muito tempo achava que seria natural que acontecesse. Uma parte da análise económica está a submergir. Está a submergir não porque tenha perdido interesse, mas porque ganhou de tal maneira interesse que se dissolve no oceano da dogmática jurídica. Ou seja, vamos admitir que a análise económica teve que se mostrar, se afirmar com uma certa independência, mas em alguns ramos ela tornou tão triviais algumas das suas intuições de base, que algumas dessas intuições de base passaram a fazer parte do património do estudo de alguns institutos. Sei lá, do direito ambiental, do direito dos seguros, do direito comercial, algumas categorias que começaram por ser pioneiramente afirmadas na análise económica do direito, e nós sabemos que era na análise económica do direito. Há pessoas que acham que não era na análise económica do direito, era apenas porque vinham do campo anglo-saxónico. Portanto, há muita gente que diz, bom, isto foram novidades que começaram por ser cultivadas no direito anglo-saxónico e nós importámos-lo dali, o que também não é errado, mas na verdade eles eram cultivados no campo anglo-saxónico por serem novidades da análise económica do direito, já eram confluência das duas disciplinas. Mas isso foi-se insinuando nessas análises setoriais e, portanto, nessas análises setoriais já não vale muito a pena dizer assim, eu agora estou a estudar o problema da responsabilidade dos administradores de acordo com princípios de análise económica de direito. Não, praticamente o que se estuda já incorpora as intuições da análise económica de direito. O que resta é uma vanguarda que tem ido, sobretudo na minha percepção da disciplina, tem ido em duas direções. Uma é a direção comportamental, da Behavioral Law and Economics, portanto, o uso do comportamentalismo, o que é extremamente fértil, porque permite, de alguma maneira, cumprir um dos sonhos do principal fundador da análise económica do direito, que era Ronald Coase, que era o de fazer com que a abordagem económica fosse menos abstrata e menos tributária do paradigma matemático e da formalização matemática. Ele insistiu que, do prisma dos economistas, a aproximação ao direito já teria essa virtude terapêutica de os libertar de uma obsessão quase poética com a construção matemática, e agora esta aproximação a um ramo da psicologia também permitiria ainda aprofundar mais isso, ou seja, é no fundo uma espécie de um casamento a três, direito, economia e psicologia, deixando a matemática já numa posição bastante mais ancilar, mais subalterna, que é razoável que aconteça, o que é razoável que aconteça numa ciência que se diz ciência social ou ciência humana, onde, portanto, a matemática é mais um método auxiliar do que propriamente o cerne da metodologia. Do outro lado, há um conjunto de desafios diríamos, de organização social espontânea que procuram hoje uma expressão no direito e que são desafios à reflexão da dogmática jurídica, sendo que a análise económica do direito pode eventualmente vir a dar contributos antes mesmo da dogmática dar uma resposta interessante. Estou a pensar, por exemplo, em tudo o que são os avanços da chamada inteligência artificial, da criação do homem biónico, em que nós nos estamos a transformar com o nosso constante interface entre homem e máquina, que se está a aprofundar até em termos um pouco obsessivos, ou seja, nós
julgamos tradicionalmente, até talvez por lermos demasiada ficção científica, de que um dia o homem biónico vai ser aquele que vai ter chips implantados, ou não, na verdade, a maior parte de nós já se tornou biónico neste sentido que não desempenha algumas funções básicas sem um celular. E o celular é um exo-prolongamento biológico. Essa complementaridade que, por exemplo, confere a cada um de nós uma capacidade informativa muito superior ao tradicional, constitui um desafio para o direito, supera algumas das limitações que o direito procurava colmatar, e, portanto, vai eventualmente obrigar o direito a recentrar-se. E eu julgo que a análise económica do direito tem muito aí a fazer, porque a análise económica do direito, porque não está tão enfeudada aos requisitos da dogmática, pode dar respostas mais descontraídas e mais simples, e até diria mais realistas, àquilo que são os interesses que estão por trás dessa evolução. É um pouco estes dois rumos que eu identificaria. Professor Fernando Araújo, nós queremos agradecer muito, em nome da comissão organizadora desse evento, em sua homenagem, o professor Ingo Sallet, o professor Ricardo Lupion, tenho certeza que terá algumas palavras, mas também em nome do professor Oxandro Gonçalves, da PUC do Paraná, o professor César Santolin, do PPG, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Manuel Trindade, que é da Unicinos, de todo o corpo da comissão organizadora, executiva, e também da professora Regina Roar, que representa aqui a Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, professor Fernando, pela sua vinda aqui. Muito obrigado. E pelo seu exemplo, não só como autor, mas como pessoa. Muito obrigado. Eu gostava apenas de terminar dizendo o seguinte: eu sou o neto de uma carioca e, portanto, de certa maneira, aquilo que eu faço pelo Brasil é também uma dívida de gratidão pelos meus próprios genes. Não é? É um bocadinho como se eu procurasse regressar a casa e pagar um pouco da minha dívida cultural, que eu não sei bem como é que está impressa em mim, mas admito que também seja um dos motores que me leva a amar tanto este país.